Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Gestão Executiva e temos como convidada uma grande profissional, coach de carreira, Valdirene Diniz. Valdirene, muito obrigado pela tua presença aqui e queria que os internautas te conhecessem um pouquinho mais. Então, por favor, fala um pouquinho de você e da tua carreira. Bom dia, Kendi. Muito obrigada pelo convite. Estou muito contente, viu? Muito feliz por estar aqui. Ok, fala um pouquinho aí. Onde você nasceu, como é que você começou a tua carreira? Tá, eu sou de São Paulo, né? Eu nasci na Penha. E aí depois, com 7 anos, eu fui morar em Suzano, uma cidade mais 60 quilômetros de São Paulo. Em 2009, eu me formei em administração de empresas, né? E aí comecei minha carreira corporativa a partir disso. E aí eu fiquei 20 anos no mercado de trabalho, como analista de logística, trabalhando com treinamento e liderança. E depois, né, há 6 anos, eu me tornei empreendedora. Perfeito. Foi assim importante para a sua carreira essa mudança, essa ruptura, na verdade? Completamente. Foi o que mudou minha vida, na verdade, né? Porque, às vezes, né, tem várias pesquisas que falam 80% das pessoas hoje, principalmente da classe executiva, não gosta do que faz. E eu me enquadrava nesses 83%, né? Então, eu fiquei 20 anos me sabotando, fazendo o que eu não gostava, por conta dessa rotina louca, dessa matriz que a gente fica, né, no mecânico, no piloto automático, porque tem que trabalhar e tal. Então, você fica só correndo e não sabe para onde. Foi mais ou menos assim minha vida durante uns 22 anos. Ok. E é uma coisa interessante, né? Quando você é funcionário de uma empresa, você sabe exatamente quanto você vai receber. Exato. Agora, quando você fica empreendedora, você sabe o quanto você tem que pagar. Essa que é a grande diferença. Exato. Então, nem tudo são flores, né? Também quando você decide ser empreendedora, certo? Pelo contrário, né? Nada são flores. Nada são flores. Porque eu tenho uma amiga que ela fala que ser empreendedor é acordar desempregada todos os dias, né? E eu descobri isso, mas eu te falo, vale o preço. Sim. Porque hoje eu percebo, com as clientes que eu atendo, muitas que veio me procurar porque estava desempregada e depois descobriu, dentro do processo de coaching, que tinha muito poder, tinha muito, assim, talento para ser empreendedora. E hoje tem empresa aberta, hoje trabalha, né, é feliz, hoje descobriu sua missão de vida, missão de alma, seu propósito, né? E eu nasci para ser empreendedora, só que eu fui criada numa cultura como a maioria, que você tem que trabalhar, que olha, você vai crescer, vai passar no colégio, vai ser aprovada na escola, aí depois que você passar do colégio, você vai prestar um vestibular para fazer uma faculdade, e depois que você chegar na faculdade, você vai trabalhar. É mais ou menos isso, né? Já faz parte da cultura. Exato. Então, a gente cresce achando que tem que ser assim. E depois, quando eu descobri o coach, que hoje eu trabalho como gestão avançada de carreira, né? Inclusive na faculdade, eu atendo mais de 40 alunos por mês. Estão totalmente perdidos na carreira. Fala, por que você está aqui fazendo esse curso de administração? Ah, porque eu não sabia o que eu queria fazer, porque eu estou perdido na carreira, porque minha mãe falou que é o curso bom. Eu fiz administração. E foi justamente nessa época que eu não me encontrava em nada, eu não me encaixava em nada. Mas hoje eu descobri por quê. Porque eu não nasci para trabalhar no mercado corporativo, eu nasci para ser empreendedora, né? Para ter o meu negócio, para ser autônoma da minha vida. E isso faz com que muitas pessoas entrem na faculdade, fiquem infelizes, façam 4, 5 anos ali, toda aquela rotina, porque não sabem ou não acreditam que podem, de repente, ser empreendedoras. Até brinco com minhas clientes quando vêm falar comigo, eu falo, olha, toma cuidado com o que você vai falar para mim, com o que você quer, porque você tem um grande risco de conseguir. E, às vezes, isso envolve largar uma carreira corporativa de 14, 15 anos para ser uma dona do seu negócio. Que tem 2 clientes que aconteceu isso. Então, hoje, desengessar essa visão de que só o emprego fixo, a CLT, é a segurança, não é mais. A gente sabe disso, né? A empregabilidade está acabando no mundo inteiro. Né? Então, assim, não tem mais segurança. E aí, eu vejo exemplos, hoje eu tenho algumas clientes que são mais velhas, acima de 40 anos, que trabalharam 18 anos numa empresa e foram demitidas nesses cortes aí, época da crise e tal. E aí chega pra mim e fala, e agora? O que eu vou fazer? Porque a minha vida inteira eu só fiz isso. Eu falo, então, é agora que você vai descobrir o lado bom da vida. Porque quando você só faz uma coisa também, é muito desafiador você querer quebrar, né, o vínculo.
Então, você entender que, não, tudo bem, eu fiz isso a vida inteira, mas e agora? O que eu amo fazer? Como que eu posso ganhar dinheiro agora fazendo o que eu gosto? Então, é por isso que é um processo fantástico. As pessoas se descobrem e acham porque tá velha, porque o mercado, porque isso, e depois descobre que não, é só uma crença. Você tem que descobrir por que você veio nesse mundo. Falaram para você que você tinha que trabalhar e estudar e pagar as contas. Ninguém falou que você tem o direito de se desenvolver e atuar na sua máxima performance, fazer o que você ama e descobrir a sua missão, né? Então, eu descobri a minha missão isso é fantástico, não tem preço, né? Ah, faria tudo de novo? Não sei, mas que foi uma bela experiência dentro do mercado corporativo, sim. Porque eu trabalhei em mais de 30 empresas. Eu acho que eu bati um recorde aí que eu não achei ninguém ainda. Eu tenho 4 carteiras de trabalho. Puxa, Eu tenho 32 registros na CLT. entendi. Porque eu não conseguia, sabe? Era uma busca, era um negócio. E aí a sociedade vai te massacrando, né? Porque não pode ficar desempregado. Não, você tem que trabalhar. E esse tem que trabalhar me fazia procurar qualquer coisa. Então eu ficava sempre, né? Até eu descobrir a magia de empreender, a magia do coach, né? Essa coisa fantástica da vida é extraordinária, que é o que eu sempre busquei, a vida boa. Onde é que tá? A vida é só acordar de manhã, trabalhar e vir para casa e depois acorda de novo e trabalha e vai para casa. Falei, não pode ser isso, né? Então eu sempre fui inquieta, sempre fui uma pessoa muito inquieta com isso. Eu falava, não, alguma coisa de bom eu vim fazer nessa terra. Tá bom. Rodrigo, quando você decidiu realmente ser empreendedora e trabalhar com coaching, muitas vezes você faz o curso, tudo, mas você não tem clientes. Você vai buscar clientes. Exato. Você tem algum plano B até que você conseguisse uma carteira de clientes? Porque as contas chegam, o mês passa rápido. É engraçado, né? Porque existem duas coisas. Eu tive duas fases, né? Antes do coaching e depois do coaching. Antes do coaching, há 5 anos atrás, quando eu fiquei desempregada, por conta de problemas de saúde que eu tive, e aí para você, e aí para o mercado você não serve, e isso acontece com todo mundo, ninguém está livre disso. Então, eu tive uma fase muito ruim, que eu fiquei doente, eu tive um tumor de hipófise, eu tive depressão profunda, e aí foi aonde a empresa me mandou embora. E hoje eu sou grata por isso. E se eu não tivesse ficado doente, talvez eu não estaria onde eu estou hoje, eu estaria no mercado perdido e tal. Esse vínculo que foi quebrado numa fase que eu estava muito ruim, me fez pensar no plano B. Falei, peraí, né? Como que eu vou agora voltar para o mercado doente? Não conseguia mais me encaixar, não conseguia mais... E aí eu falei, agora eu acho que eu tenho que pensar em alguma coisa. Foi um belo dia onde começou a minha história com o empreendedorismo. Eu só tinha R$18 na carteira, vi uma matéria na internet que piscou lá, não sei da onde, eu estava no computador, de repente vi uma matéria assim, dizendo que um rapaz ganhava R$9.000 vendendo brigadeiro na rua, e aquilo foi uma decisão de 5 segundos. Eu falo isso às minhas clientes sempre, né? Todos os dias você tem muitas ideias, que pode mudar a sua vida, pode mudar o mundo, pode mudar a vida de alguém, só que você não coloca em prática. Por quê? Porque passa 5 segundos, você não anota ou você não entra em ação, essa ideia morre. E eu sou muito assim. Se eu tenho uma ideia, ou eu entro em ação naquela hora, ou eu sei que de repente depois ela não vai, ou ela vai morrer, não vai ter o mesmo impacto. Então eu vi essa matéria e na mesma hora eu saí da minha casa, 9h30 da noite, fui ao mercado, comprei os ingredientes, fiz os brigadeiros igualzinho o rapaz estava falando na matéria. Falei, vou fazer igual esse cara. Se não der certo, eu vou comer tudo. É o máximo que pode acontecer se ninguém comprar. E aí eu fui pra rua vender 11 horas da noite. Então eu fiz tudo no mesmo dia, sabe? Eu entrei em ação na hora. Eu falei, vamos ver o que vai dar. Você foi ver a experiência do cliente na hora. Exatamente. E aí eu fui, primeira vez, em meia hora eu vendi todos. Na rua, no bar, assim, vendendo para quem estava tomando cerveja, porque era sexta-feira à noite. O que se tem aberto sexta-feira à noite então, em São Paulo? E aí foi como sobremesa. Então, dali, eu comecei minha vida no empreendedorismo. Eu tomei a decisão, falei, eu vou fazer isso aqui. Enquanto funcionar, eu vou continuar. A hora que não funcionar mais, de repente, eu faço outra coisa. Só que eu corri o risco que deu certo. Então, eu fiquei 2 anos fazendo muito isso. Eu comecei a vender, comecei a ter cliente, comecei a ir para a empresa. Você ficou ótima, porque chegou até no Palácio do Governo. Exato. Aí, depois de 1 ano fazendo isso, levando em evento, em empresa, em porta a porta, entregando de ônibus, metrô, eu recebi um convite do Sebrae, porque eu morava dentro do Sebrae, né? Falei, não, isso tem que dar certo, porque eu não quero mais trabalhar no mercado e tal.
E aí, o Sebrae me convidou para ir num evento lá, onde, na época, o governador era o Geraldo Alckmin, e me convidou para ir lá, que era um evento de empreendedores. E como eu já tinha uma presença muito forte lá dentro, porque eu estava sempre, participava de todas as oficinas, aí eles me convidaram, eu levei uma caixa de brigadeiro pro Geraldo Alckmin, e foi quando ele pegou a caixa de brigadeiros, eu fiz um pitch de 30 segundos, porque ele perguntou o que eu era, né? Eu falei para ele que eu tive depressão, fui mandada embora, fiquei desempregada, com R$18 eu comecei a vender brigadeiro na rua. E aí ele achou incrível a história, postou na rede social dele, falando dos brigadeiros, e isso ficou famoso, né? Ficou famoso na mídia inteira, e aí saiu na mídia toda, todo mundo falando. Eu conheci através disso. Exatamente, né? E aí saiu na Pequenas Empresas, Grandes Negócios, na Folha de São Paulo, na Rede Globo, no SBT, na mídia inteira, nacional e internacional. Aí depois disso comecei a exportar brigadeiro, aí exportei para a Holanda, para Amsterdã, para a Itália, para a França, Suécia. Fantástico. Né? Então aí começou a minha história como empreender nos brigadeiros. Agora respondendo a sua pergunta. Depois eu voltei para o... Aí eu fui fazer coach, porque o meu sonho era... Eu trabalho com público, eu sempre gostei de pessoas, sempre gostei de dar palestra. Eu sou cantora também. Hoje eu canto, faço membro do Partido Coral da USP. Então eu sempre gostei de cantar, sempre gostei de público, de palco, né? Aí começaram a me chamar para dar palestras da minha história. Ensina como que é isso, como que você fez isso e tal. Então eu comecei a dar palestras e eu descobri, falei, é isso que eu quero fazer para sempre. Né? Descobri o que eu quero fazer. E aí fui me informar sobre o coach, que é o desenvolvimento humano, a alta performance, é você, né, na sua máxima potência. Fiz a formação em coach, através de uma palestra que eu assisti, dessa pessoa que hoje é minha sócia, inclusive. E aí eu falei, eu descobri a minha missão de vida. É ajudar as pessoas a conseguir o que elas querem, mesmo que elas não acreditem nelas ou ninguém acredite, né? E aí eu comecei há 2 anos a trabalhar como coach, e me especializei na área de gestão avançada de carreira por conta da minha bagagem no mercado corporativo. Então, eu sou especialista em processo seletivo, porque eu passei em 45 processos seletivos ao longo da minha vida. Né? Então, em currículo e tal. Então, eu ajudo muitas Tudo pessoas hoje. Né? Isso foi bom para mim, né? Da bagagem de carreira, de liderança, né? Então, eu sou especialista em gestão de liderança, treinamentos. Mas o que eu amo mesmo é a motivação. Né? É a motivação porque eu descobri que as pessoas são fantásticas. Elas só não tem ninguém que diga para elas isso. Então, e aí, como que foi o desafio de entrar no coach sem clientes? Eu comecei a atender de graça, igual eu fiz com os brigadeiros. Sim. Quando eu não tinha cliente, eu dava de graça. Então, em evento, eu levava brigadeiro de graça. Só que eu colocava meu nome lá, ó, fui eu que trouxe. Então, você lembra que fui eu, né? Sim. Então, eu comecei a atender de graça. Eu peguei... Na segunda-feira, liguei para algumas amigas minhas, que foi a mesma coisa. Eu fiz a formação no domingo, terminei. Na segunda-feira, eu liguei para 10 pessoas e falei, escuta, acabei de fazer um curso muito maravilhoso, não sei o quê, quero saber se você quer fazer um processo comigo. Só que, assim, foi engraçado, porque essas 10, só 5 continuaram, porque tem aquilo também. Mas a pessoa, ela não quer sair de onde ela está. Ela não quer mudar. Nem que você ofereça de graça, às vezes a pessoa não quer. Sim. E tá tudo bem. Então, essas 5 que ficaram, em 4, 5 sessões, já tiveram resultados absurdos. Eu falei, cara, não é que esse negócio funciona, né? E elas foram a minha porta de entrada para ter os meus clientes, porque começaram a falar muito de mim. Gente, vocês precisam fazer coach com a Val, vocês precisam conhecer a Val, vocês têm que ir numa palestra dessa mulher e tal. E aí foi aonde começou. Eu atender as clientes que começaram a me procurar por conta de toda essa história, né? E você cria uma autoridade quando você fala que você é o seu próprio avatar transformado. Sim. Então, quando a cliente senta na minha frente, eu começo a contar para ela quem eu sou e de onde eu vim. Então, eu não estou inventando a história de um terceiro, né? Ou pegou assim, eu li num livro. Não, eu estou falando de mim, que eu tive depressão, eu tive relacionamento destrutivo, eu morei em chão de barro, eu vim de uma família muito pobre e tal, e eu também fali, e eu precisei ir para a rua. Então, isso, as pessoas falam, nossa, eu quero descobrir, então, como faz isso, né? Hoje tem um método para isso, né? Que hoje a gente usa a metodologia do coach. Eu usava os meus métodos sem conhecer o coach. Sim. Por isso que quando a minha sócia me conheceu, ela falou, você nasceu para ser coach. Legal. Porque eu já sempre gostei muito dessa parte de se superar, de não aceitar mais do mesmo, né? Alta performance, como que você se desafia. Não é acordar e ir trabalhar, piloto automático, e ir lá bater meta.
E você, e seus sonhos, e a sua vida, e o seu, né? E o seu intelecto, e a sua alma, onde que tá? Você veio para quê? Então, eu sempre fui essa pessoa incomodada e eu fiz essa transformação. Então, eu não vendo hoje, eu falo, eu não vendo coaching, eu não vendo brigadeiro. A pessoa só, ela por si só, ela já quer fazer alguma coisa, ela já quer comprar meu produto, ela já quer fazer um processo de coaching, porque eu não preciso vender isso. Eu falo, não, olha, faz porque é bom, tá? Porque eu... Não é isso, né? É o resultado, eu ofereço resultado. Onde você tá? É tipo, até brinco com as pessoas, falo, eu sou uma coach Uber. Eu tiro você do ponto A e te levo para o ponto B. Sim. Onde a pessoa está e onde ela quer chegar. E, claro, não é para qualquer pessoa, porque tem que aguentar o tranco. Né? E eu falo, por eu ser uma pessoa que passei por muitas transformações de impacto na minha vida, então o meu processo, ele é muito de impacto. A pessoa vai ter resultado em 3 sessões, em 4, mas ela tem que estar preparada. Então eu falo, não é para qualquer um. Precisa querer também. Precisa querer, não é para qualquer um. Teve gente que já deixou o processo na metade também, clientes, inclusive, que estavam pagando? Sim. Tem gente que às vezes não quer abrir feridas, né? Exato, não quer mexer na zona de conforto. Isso, e aí você fala, tá tudo bem. Ou assim, essa parte é minha e ninguém precisa tá saber. Tudo bem, né? Então, assim, por exemplo, se eu sento na frente de atendo muitas pessoas que têm tendência suicida. Muitos alunos meus têm depressão profunda, tomam remédio, tem tendência suicida, mas quer fazer coach. E o coach, ele não é curador, ele não cura ninguém. Eu falo, me curou, né? Então, mas eu falo por mim. Porque as minhas, eu comecei a entender os meus problemas emocionais, era porque eu mesma tinha muitas crenças negativas sobre mim. Então, eu não presto, eu nunca vou dar certo, ninguém gosta de mim, eu não tenho talento, eu não sei fazer nada, eu vou ser uma fracassada. Tudo isso te adoece. O meu tumor de hipófise é coisas que você guarda durante a vida inteira. E vai somatizando. Amargura, tristeza, ressentimento, né? Daí nasce o câncer. E eu comecei a estudar muito sobre isso. Então, assim, eu pego hoje um aluno nesse sentido e eu falo, até quando você quer conviver com a sua depressão? Porque você que colocou ela aí dentro, você pode tirar. Tem um prazo. Então, eu trabalho muito forte essa linha e as pessoas, elas saem, elas conseguem sair, né? Talvez não se cura 100%, como eu falei, coach não cura nada. Mas a pessoa tem uma continuidade também, exato, que depende dele. Tem uma rotina que você precisa ter, né? Tem uma rotina que você precisa se cercar, igual tem um filósofo, que eu não lembro quem é, que fala, antes de você se diagnosticar com depressão, perceba se você não está cercado de pessoas idiotas. E aí eu falo isso para todo mundo. Eu falo, então antes de você falar que você é um fracassado, que sua vida não vai para frente, que você está em depressão, olha a sua volta. Quem é a média das 5 pessoas que você convive? Como o próprio, acho que o Dirão, não lembro quem falava isso, que você é a média das 5 pessoas. Então eu comecei a trocar a média das pessoas que eu vivia. Eu comecei a andar com pessoas que tinham ambições, que tinham sonhos, pessoas, sabe, positivas. E aí eu fui descobrindo como que era. Pessoas sempre melhores que a gente. Exatamente, né? Então, é assim. As pessoas hoje falam que tá com a vida ruim, que ganha pouco, que o trabalho é ruim, mas vive na fofoquinha do refeitório falando mal do chefe. Com aquelas pessoas de sempre. E o outro dia é igualzinho o anterior e assim por diante. E como é que você vai se dar bem na vida? Então, meu sonho era ser palestrante, era falar sobre carreira e tal. O que eu fui fazer? Eu fui estudar, eu fui me aproximar de pessoas que fazem isso. E eu falo, gente, hoje não tem como, eu garanto, eu assino, não tem como hoje você não dar certo na vida, se você quiser. Não tem, sabe por quê? Se você jogar um Google, você vai ter no mínimo 15 milhões de resultados do que você quer fazer. Então, por exemplo, você quer escrever um livro e você nunca escreveu, ok? Se você jogar no Google, você vai achar pelo menos 1 milhão de resultados de pessoas que também queriam escrever um livro e não sabia como. Se você entrar numa livraria e você quer ser um adestrador de cães, se você entra numa livraria hoje, no mínimo 30, 40 livros vai estar falando como ser um adestrador de cães. Porque tem pessoas que já estão fazendo isso e têm sucesso com isso. Então, assim, você tem blogs, site, tudo gratuito. Às vezes a pessoa vem pra mim na maior cara de pau, né? Porque eu falo na hora, você é um cara de pau. Ai, porque eu não tenho dinheiro para pagar, né? Quero emagrecer, por exemplo. Ai, não tenho dinheiro para ir na academia. Mas, por exemplo, onde eu moro, no meu prédio, não paga para dar a volta no quarteirão. A pracinha da esquina é de graça. Então, como é que você fala para mim? Ai, mas aí que tem que fazer dieta e não sei o quê. Sabe? Então, sempre justifica algo que quer mudar, mas então para mim não funciona. Uma autodefesa, né? Exato. Então, para mim nunca funcionou. Eu quero fazer alguma coisa, então eu queria ser
empreendedora, eu fui fazer curso. O Sebrae tem 1 milhão de cursos gratuito. Eu fiz tudo de graça. Eu tenho certificados do Sebrae de graça. Confeitaria, bolo, chocolate, ovo de Páscoa, ovo gourmet, porque eu fui fazer todas as formações. Maravilha. Né? Então tem fluxo de caixa, eu não sei, de gestão tem tudo. Tem pessoas que podem te ajudar. Não tem como as pessoas não darem certo hoje. Então eu acredito que hoje é a zona de conforto. É mais fácil você justificar e falar que não consegue, que você é pobre, que você não sei o quê, do que você falar, peraí, como que faz isso? Quem pode me ajudar? Né? Então, é mais ou menos por isso, não tem justificativo. Por isso que eu sou uma coach de alta performance, né? Então, legal. Não, e é interessante assim, mesmo assim, em sala de aula ou numa conferência, você vê aquele pessoal que pode ter feito a mesma parte acadêmica, ter trabalhado nos mesmos tipos de empresa e tudo mais, mas é Darwin. Só alguns, não são os mais fortes nem os mais inteligentes, mas aqueles que se adaptaram às mudanças. Exatamente. E as mudanças ocorrem todos os dias. E a gente tem que estar sabendo o que precisa ser mudado. Exato. Quem continuar na zona de conforto, não adianta. Não adianta. Então, muitas vezes eu encontro, assim, pessoas que... Eu fiz uma pós-graduação em 99 e hoje não consigo dar aula. Nossa, está desatualizado. Exato. Quem está 6 meses fora dos bancos escolares desatualizou. Exatamente. Né? Quer dizer, o mercado mudou. Você está no mercado antigo. Exato. Então, Você tem que fazer... Você precisa ir junto com, né, seguir. Com a onda, seguir a onda. Senão, não adianta. E muitas vezes eu falo assim, hoje você tem, as oportunidades estão aí, né, de monte. Só que quem não estiver preparado não vê. Então, hoje, quando você quer realmente fazer acontecer alguma coisa, você tem que provocar uma onda para trazer aquela oportunidade até você. Atrair o que você quer. E é muito fantástico, eu falo. Eu vejo pessoas hoje, por exemplo, no coach mesmo, né? Muita gente falando mal, sabe? Mas eu começo a analisar o perfil, né? Porque quando eu comecei a vender brigadeiro na rua, foi bem no auge que a Maria Brigadeiro abriu a brigadeiria dela, que a outra brigadeiria, que eu esqueci o nome agora, abriu no shopping 700 brigadeiros. Começou a ficar em moda, né? E aí, o que mais eu ouvi? Mas brigadeiro todo mundo faz. Eu falei, ok. Mas todo mundo também é médico, todo mundo também é psicólogo, todo mundo também passa em concurso público para ser advogado. Eu tô indo. Foi a oportunidade que eu achei. Só que eu falei, o difícil não é você fazer diferente, é você fazer melhor do que já estão fazendo. Isso. E eu falei, é muito bonito essas pessoas que têm a loja, só que o meu brigadeiro, ele não é só um brigadeiro. E aí é onde você começa a entrar com a sua missão, né? O meu brigadeiro, ele tem uma história. A pessoa, quando comprar, ela não está comendo só um chocolatinho que é da infância. Não é só a infância, é um brigadeiro que remete à superação. Foi o que curou a minha depressão. Foi o que fez eu emagrecer 15 quilos em 12 dias. Foi o que curou o meu tumor na hipófise. Então, não é só um brigadeiro, não é só um doce. É uma história de superação, né? Que curou a minha falência efetiva, afetiva, emocional, financeira, que me tirou totalmente da lama que eu estava. Então, quando você começa a vender isso para as pessoas, fala, nossa, a história é incrível. Eu vou comprar, sabe? Quando eu fui pra rua vender por R$1 no bar, eu ouvi muitas pessoas falando, nossa, que coragem, né? Você vem num bar onde tá todo mundo tomando cerveja, fumando, e que a cara tapa vendendo brigadeiro. Eu falei, então, qual é o problema disso? A verdade do outro não tem que ser igual a minha. Né? Então, quando você fica muito preocupado com o que o outro vai falar, que é o que acontece com as pessoas não são felizes por causa do ego, do medo do julgamento do que o outro vai pensar de mim. E eu vivi muito isso. Quem tem depressão, principalmente, porque na minha cultura, depressão é frescura. Né? Talvez você, na sua época, você entenda também, não existia, né, a depressão. Depressão é pegar a enxada lá e carpir o mato. Não tinha depressão. Só que quem entende, químico, né? Exato, quem entende esse processo é químico, é muito forte. É uma dependência grande. Só que as pessoas têm vergonha de falar hoje sobre isso, por quê? Porque vai ter o julgamento. E na hora que eu resolvi que aquilo não seria mais a minha verdade da minha vida, eu ia dar um jeito, eu busquei o jeito mais, digamos, um plano B. Se eu não tenho como me abrir com a minha família ou com pessoas que eu amo, eu vou pra rua. Eu vou dizer para as pessoas que eu quero mudar de vida vendendo brigadeiro. E eu não expus falando que é porque eu estou em depressão, eu estou precisando de dinheiro. Não, eu fui na maior alegria do mundo, como se nada tivesse acontecido.
Falei, gente, ó, o negócio é o seguinte, eu estou desempregada, vocês estão aí bebendo, tomando cerveja legal. Eu fazia muito isso, hoje eu estou aqui vendendo brigadeiro porque eu estou sem grana. E fui muito sincera. E aí a pessoa falou, nossa, que legal, ai, que corajosa, não sei o que, sabe? E aí, em meia hora eu vendi tudo, eu fui para casa com R$100. Ou seja, você sai com 18 e volta com 100 em uma hora, eu acho que vale a pena tentar, né? Vale a pena o esforço. E aí todo mundo fala, você é louca, que isso aí não vai dar certo. E aí é onde você começa a tomar a decisão. Eliminar pessoas tóxicas da sua vida também funciona. Sim, é um ótimo remédio. Começa a deletar aquilo que não te acrescenta mais. E aí eu comecei a ir atrás só do que eu queria e o que ia me agregar. Então eu comecei a eliminar tudo que não ia me agregar. Pensamentos, pessoas negativas, frustrações, gente fracassada, gente que só reclama, né? Eu não comecei a ver mais dificuldade. Eu só comecei a ver aonde eu queria chegar. Então, não importa se hoje eu estou sem grana, não importa se hoje eu estou aqui, se eu não tenho lugar nem para fazer, não tinha lugar nem para fazer meus brigadeiros, né? Então, eu comecei a arrumar, qual é o plano B? Qual é a solução? Ah, eu posso pedir para alguém emprestar uma cozinha. Ah, eu posso pedir um ingrediente para minha irmã. Então, sabe? Então, buscar a solução. E as pessoas hoje focam muito no problema, né? Só olha o problema. Então, aí não vai funcionar mesmo, se você não abrir a visão. Tá ótimo. Val, foi fantástico conversar com você. Você quer deixar um recado aí para os internautas? Quer deixar algum contato? Eu quero deixar o livro, né, que a gente... Certo. O nosso livro, que eu lancei um livro esse ano, Salto Feminino Seja Dona do Seu Nariz, com mais 10 coaches, né, um livro totalmente transformador, impactante, específico para mulheres, mas enfim. E dizer para você que se você quer mudar alguma coisa na sua vida, você precisa primeiro se perguntar, o que eu não estou fazendo que se eu fizer vai começar a dar certo. Né? Então, quem quiser me achar no Face, no Instagram, é Valdirene Diniz. E depois, se você quiser colocar o telefone, alguma coisa. Ok. Pode falar agora. O telefone é 11-98128-1644. Hoje eu atendo pessoas, tanto como coach, como mentoria de vendas. Estou dando um treinamento de inteligência emocional agora de 21 dias via WhatsApp. Muito poderoso, né? Tenho vários feedbacks, então estou à disposição. Foi um prazer, adorei. Quando precisar. Muito obrigada, viu, Val? Obrigada, querida. Eu quero agradecer também para a Merielle e para a Lúcia Lima, que me apresentaram a famosa Val dos Brigadeiros. Os anjos da minha vida, essas duas. Valdirene quer dizer força de paz. Força de paz, a que tem o poder de governar. Parabéns. E aí eu comecei a gostar do meu nome depois disso. Muito bom. Muito obrigado. Obrigada, Kate. Fica com Deus. Um beijo para vocês. Internautas, então, com os agradecimentos a essa grande profissional, Valdirene Diniz, nós finalizamos mais um Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.